Front-end e back-end, DevOps, UI UX e muito mais aqui no Hatcast do Dev Hat. Fala, rapaziada, estamos aqui no... É o 7º capítulo do Clube do Livro? Eu não faço ideia. É o 10? Não. Pera, a gente já leu o 10. É o Não, 11, pera. Sistemas. Isso, Não, tá. pera, o capítulo que a gente vai ler? Não, eu tava querendo dizer o capítulo do Clube do Livro. Tá, do episódio. É É o 8º. o 8º? Então, beleza, estamos aqui no nosso 8º Clube do Livro, onde semana passada a gente leu o capítulo de classes, não foi, Toluca? Foi, não foi? Foi. Semana passada a gente leu o capítulo 10, classes, e essa semana a gente vai ler o capítulo 11, sistemas, que foi uma leitura, para dizer o mínimo, horrorosa. Ô, louco. Cara, achei horrível esse capítulo. Esse capítulo, ele vai muito a fundo em detalhes de implementação, coisa de Java, tá ligado? Achei, mano, caralho, vai tomar no cu. É, ele E fala também... até do Spring, né? Então. E também Exato. hoje a gente vai falar do capítulo... O outro seguinte. O Emergência, que é o capítulo 12, que ele é bem curtinho. Certo? Acho que antes da gente começar, é legal perguntar. Rapaziada, o que vocês entenderam desse capítulo? Porque eu achei ele uma lástima, assim. E construir um sistema é igual construir uma cidade. Verdade? Concordo com a afirmação. Isso. E é, que inclusive, o bagulho que ele falou. Vou falar. uma passagem interessante que ele fala que não é impossível, não impossível, mas muito difícil construir um sistema já pronto desde o início. Que ele tem que ser maturado à medida Eu tenho que ele vai certeza que ele precisar. fala que é impossível mesmo. Com certeza que ele fala. É mito dizer que podemos conseguir... É mito dizer que podemos conseguir um sistema correto de primeira. Não dá. É impossível. Por que é impossível? Por quê, família? Vamos lá. Ah, porque eu Porque acho às que... vezes. Vai lá, Pode Domingo. falar. Engraçado. Vai, Domingueira. Pô, porque eu acho que é muito difícil, tipo, acertar e pensar em tudo de uma vez só. Sim, mas não é por isso. Tem um outro motivo. Pode falar, Eu acho que- Militar. Depois do Militar. Tipo assim, eu acho que a pessoa, né, o cliente que está querendo o sistema, às vezes ele não sabe exatamente o que ele quer e quando a gente vai maturando a ideia do sistema que ele quer, que vai surgindo como é que eu vou dizer? É isso aí. Tá, Eu ia beleza. falar exatamente o que o Muritael falou. Tipo assim, o problema é que a gente entrega um sistema, aí o cliente fala assim, poxa, não era só isso que eu queria, eu também quero que o avião bata as asas, não só que voe. Geralmente esse é o maior motivo de não integrar um sistema pronto. Tem uma parada. Eu acho que ela faz parte do que vocês estão falando, mas é uma parada ligeiramente diferente. A gente às vezes não tem noção do que a gente precisa. E não ter noção do que a gente precisa mostra situações que a gente não tinha de problemas mesmo, até mesmo na aplicação, para a gente ter que resolver agora esse problema. Um exemplo que pode ser interessante vamos supor que a gente tem uma função qualquer dentro do nosso sistema, que é usado em vários lugares diferentes, e essa função tem ela é uma ON. Certo? De boa. Só que, de repente, essa função CON começa a dar problema. Porque sistemas são evolutivos. Sistemas não são fixos. Ou talvez porque da demanda que o negócio tá lidando, simplesmente essa função de ON começa a gerar problema no gargalo, tá ligado? E aí a gente vai evoluir essa função para que ela seja uma função O-log-N, alguma coisa assim. Mas qual é a parada? Eu não sei se eu falei a grandeza certa, tá? Eu não faço ideia. Mas qual é a parada?
Não faz sentido lá atrás a gente refatorar essa função se ela não era um problema. Mas quando ela passou a ser um problema, faz sentido a gente refatorar. Que é uma parada que ele fala em uma parte aqui, que é sobre as cidades mesmo, né? Que inicialmente a cidade tem ruas pequenas. Quando a cidade cresce, essas ruas pequenas geram trânsito. E aí as pessoas ficam bravas, porque depois, quando vão fazer a obra, não pensaram antes que a pista tinha que ser grande o suficiente. Mas a parada é que a cidade não era desse tamanho. E não tinha como prever que a cidade ia crescer tanto. E aí é por isso que a gente tem a gente acaba tendo que ter a obra, que é o refactor, né, daquela etapa, para que a gente possa fazer com que essa etapa se adeque à realidade atual da cidade, que no caso é do nosso sistema. E essa é uma parada que acontece bastante, gente. De verdade. Principalmente no back, tá? Devo dizer. Mas no front-end acontece bastante também. Oi, Ali. Oi. Te mandei o link aí, depois vê lá se consegue pegar nos primeiros lotes pra gente. Ah, tá bom. A mina. Peraí, pra gente? Ué, como assim? Cadê aquele papo de ô Nico, vamos no evento? Eu não lembro. O agente. Pô, também quero. Eu vou ter um treco aqui no. Deixa eu ficar. Tá, tenta pegar pra você, eu vou ver se eu consigo pegar aqui, seu filho. Eu vou pegar o cavalo. Não, eu vou ver aqui, mas tem que ser rápido. Ela falou que vai estourar o segundo lote já e vai ficando mais caro cada vez. Tô pegando o primeiro. Você conseguiu? Ué, acabei de colocar o negócio aqui. Entrar com o Google. Tá, depois você vê isso aí. Beijo. Nós. Que beijo o quê? Você é viado? Ok. Tivemos um pequeno momento aqui, família. Estou comprando ingresso de um evento. Perdão, Nós, família, Min. perdão. Qual? Ué, O por que eu Front em clico? Sampa? Eu acho. Queria. Por que não vai? Porque eu não sou de São Paulo. É verdade. É um bom argumento de não ir no front em Sampa, não? É, se eu fosse de São Paulo, talvez eu iria. Talvez não, com certeza. Ué, mas que desgraça é essa? Eu clico pra logar com o Google, eu logo. Peraí, eu vou ter que invocar os universitários. Ô, amor! Ah, não precisa. Porra, tem taxa também essa merda? Ah, tem taxa de conveniência também. Legal, divertido, né? Tá bom. Qual o nome do evento? Só pra eu ter certeza. É Front em Sampa, tá? Não tô comprando, sei lá, drogas. Caralho, que cortada violenta, né, mano? Olhar no pisque. Criar pisque. Cadê o celular? Amor! Cadê o celular? Preciso pagar. Pera, gente, já vou. Tô retardado. Coloquei o marca-página em cima do celular, perdi o celular. Pô. Essa imagem ela é do quê? Essa imagenzinha aqui do rolê do lance. Cara, eu acho que é a imagem da cidade do Superman, cara. É? Tu lembra que tinha uma cidadezinha que o cientista conseguiu diminuir ela? Pô, aí é muito Tá nos detalhe, primeiros né? filmes do Superman, tá? Pô, é difícil eu lembrar uma parada dessa. Eu acho que é mesmo. Deixa eu ver aqui.
Pronto. Tivemos a cortada, mas pronto, aconteceu. Ok, voltamos pro cérebro onde ele estava. Onde o nosso cérebro estava? Eu não sei onde o meu cérebro estava. Tá falando da cidade. Ou não? Caralho, eu não lembro onde eu tava. Quem tava, família? Vocês não lembram? Socorro. Tá bom, vamos continuar só então. Tá, aqui tem a bagaça de como construir uma cidade. Separe a construção e o uso de um sistema. Pô, vocês sabem, tem uma parada aqui pensando nessa analogia de cidade que eu vou dizer uma parada pra vocês. Concordo que a gente não deve fazer otimização prematura, nem arquitetura prematura, nem nada prematuro. Mas, se a gente vai pensar em fazer uma cidade, a gente tem que sempre pensar se a gente não vai limitar o que a gente pode fazer na cidade ou não sem querer, tá ligado? Nossa, é isso mesmo. Caralho, muito bom. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Tipo, vamos supor que você está construindo uma cidade próximo de um rio. Você não vai passar uma lei, sei lá, que proíba pontes. Sabe uma coisa assim? Vocês estão entendendo? Sim. Tipo, o contexto de software, né? Tipo, usar uma arquitetura que ela não escala, por exemplo. Exatamente, é isso que eu estou falando. Usar arquiteturas que são engessadas não é legal quando a gente fala de software. E isso não é otimização prematura nem coisa do gênero. Na verdade, o problema real é você ter um software que uma vez a cada... Eu acho que o Vini falou isso, né? Mas você tem um software que uma vez a cada 1 ano e meio precisa reescrever porque ele não escala, tá ligado? Ele vai ficando cada vez uma bosta pior e aí ninguém mais quer mexer naquilo lá, tá ligado? E a gente não tá falando de complexidade, né? A gente não tá falando, tipo, por exemplo, o sistema ficou complicado. Não, não. A gente tá falando de sistema que não escala. Que você editar um componente é papo de horas, de dias de manutenção e que quebra outros caras. Você tem que sair arrumando tudo que tinha atrás para você não quebrar o que tá na frente. Sabe um negócio assim? Isso eu acho que é o começo do clean code, tá ligado? E é uma parada muito importante. Eu sempre falo isso para vocês, né? Porque eu gosto muito de arquitetura no front-end, porque eu não gosto de front-end que tem data de validade. Eu faço sistemas que vão para frente, sistemas que vão evoluir, que vão crescer e que por mais que a tecnologia possa ficar desatualizada, ela não está ruim de usar. Mas a galera, tem gente que tipo, não tá nem aí para isso, só sai fazendo mesmo que se exploda e que o mundo acabe, não importa, tá ligado? E essa é uma parada legal pra gente pensar quando a gente fala da cidade. A gente sempre deixar claro o que pode e o que não pode acontecer no nosso sistema, para que a gente não faça nada além do que precise, mas que a gente não, sem querer, coloque uma tampa em algum lugar que eventualmente pode precisar de alguma saída. Certo? Cara, esse capítulo aqui é que logo em seguida ele entra naquela parada e ele começou a falar desta bosta. Na verdade, não é aqui não, né? É que, tipo, muito rápido, nesse capítulo aqui, ele fala de fé. Vamos ler as sessões, né? Separação do main. Isso daí tá claro pra vocês o que significa separação do main? Não, nem um pouco. Tipo, existe o fluxo principal do aplicativo e existe a parte inicial do aplicativo. Por exemplo, na arquitetura que a gente usa, o main do nosso aplicativo é justamente aquele app.tsx. Só que a parte central da nossa aplicação acaba sendo justamente no orquestrador, né, no orquestrador de todas as informações. O main ele não pode ser acoplado, porque o main ele é muito facilmente a gente pode precisar colocar mais coisa no main. Então, o entry point, vamos dizer assim, da nossa aplicação
ele sempre tem que estar o mais livre possível. Por isso que a gente geralmente não vai usar use state do bagulho, pensando em front, né? Não vai usar use state dentro da root. Você não vai fazer nada na root que não seja colocar o que precisa, que no caso do front-end são os providers. Eu só referencia as coisas, né? Sempre lá. Exatamente. Sim. No máximo, às vezes você tem que ter lógica, mas é uma lógica tipo assim, porra. Eu lembro que uma vez eu precisei, quando eu trabalhava com Next, eu precisei colocar uma lógica no meu main, porque essa lógica, ela era de permitir que eu acho que o end design renderizasse os estilos no server-side rendering, tá ligado? Era um negócio assim. Aí eu precisava de uma logiquinha lá, mas ainda assim era uma função muito pequena que fazia essa parada. E também não tinha outro lugar pra eu pôr, porque tinha que ser lá no root do Next e tal. Histórias assim. Mas assim, sempre deixar o main desacoplado, livre e extensível, né? Muito importante. Pode falar. Nés, lembra na arquitetura limpa que tem as entities? Acho que seria mais ou menos esse sentido aí, não? Quer dizer, eu não sei como que a arquitetura é limpa. Ele só se foi. Ele só se foi. Pois é. Não, eu tô pensando. Ah, pô, avisa, caralho. Pô, eu tenho que avisar que eu tô pensando, aí é foda. Eu tô sempre pensando, já vou sempre avisando. Vai avisando. Vai pensando aí, então. Aí ele prossegue aqui, ele fala de factory. Todo mundo sabe o que é uma factory? Tipo, Sim, ele vai gosto prosseguir, muito. ele vai prosseguindo nesse capítulo falando de Uma estratégias paternzinha, né? pra gente não ter acoplamento, né? Mas ele fala bem por cima. O que você falou, Pilo? Foi não? Uma patternzinha. Tipo, não, eu conheço a pattern do Factory, né? Mas. Sim, mas é isso mesmo, é uma pattern. Pois pronto. O factory é basicamente a capacidade de você fazer uma função ou uma classe que gera outras coisas para você de forma mais organizadinha. Na verdade, um componente nada mais é do que uma factory. Todo componente é uma factory. Isso vale dizer. Já pararam Eu achei pra pensar nisso? Eu não sei se foi assim pra vocês também, mas eu comecei a entender mais esse negócio de factory quando eu comecei a mexer com classe. Quando eu tava com função, tipo, não fazia muito sentido pra mim, mas quando a gente vai pro contexto de classe, que a gente tem os métodos, pra mim faz mais sentido factory, entendeu? Isso aí. Engraçado que pra mim é ao contrário. Pô, doideira, velho. Ao contrário o quê? Entendi. Tipo, o Pilo falou que pra ele é mais fácil entender factory trabalhando com classes. E eu acho mais fácil pra mim trabalhando com funções. Entendi. Cara, é que é uma questão de costume. Sei lá. Acho que os dois pra mim já significam a mesma coisa. Depois a gente tem injeção de dependência. Gente, o que é injeção de dependência? Vocês sabem? Tá claro pra todo mundo o que injeção de dependência é? Não. Eu acho que são não. Não. Tá. Vamos supor. Ó, eu vou dar um exemplo no front, porque é onde eu mais atuo. Na verdade tem um exemplo bem legal de injeção de dependência no front-end, que é facinho de a gente dar. Quando a gente tem no React, a gente tem um componente que recebe um evento de onClick. O que pode acontecer naquele onClick, a gente manda para dentro do componente, certo? Ah, sim, beleza. Então eu entendi. Eu faço Isso é exatamente o conceito de injeção de dependência. Você não tem uma coisa que aquela parada faz. Você tem um evento que aquilo vai acontecer, mas o que aquilo faz varia. E aí você pode injetar dependência. Um outro exemplo legal de injeção de dependência que tem é se você tem um método, se você tem uma classe que é criar banco, por exemplo, né? Uma classe que é banco de dados, né? É banco. Aí você vai passar no construtor da classe a instância do banco.
E aí essa instância do banco pode ser de qualquer banco que seja. Porque não importa. Você vai usar o banco independente de qual banco ele seja. Quando a gente fala de injeção de dependência, a gente está falando de desacoplamento. A gente está falando da gente não precisar mudar como as coisas elas são usadas, a gente só vai mudar o meio que elas têm, tá ligado? Para que seja um pouquinho mais fácil da gente poder mexer. O conceito de injeção de dependência, ele é muito usado, mas ele não é muito discutido para a gente poder olhar e falar, isso daqui é uma injeção de dependência. Mas a gente usa bastante. Tem alguns casos que usa mais do que outros. Verdade seja dita. Por exemplo, um exemplo legal é, por exemplo, quando a gente tem o... Morita, aquele componente de modal que você trabalhou... Sim. Quando a gente fala do conteúdo da modal, você está injetando aquilo, certo? A modal ela não é específica para aquele conteúdo. Você injeta o conteúdo, porque a modal é genérica. Injeção de dependência. O componente de preview também do Octo também desse jeito, né? A gente injeta nele. Exatamente. Tá claro para todo mundo o que é injeção de dependência e quando usar? Uhum. Bom. Sim. Desenvolvimento gradual. E é aqui que o cara se perde, começa a falar dos AOP, dos GGLIMB, dos JOPA, eu não lembro nem qual é a palavra que eu digo. Qual é a palavra? Pojo. Dos Pojo. E aí, aqui eu fui, tá, família? Mas, tipo assim, ele começa a falar de desenvolvimento gradual, e aí ele cita uma arquitetura hardmente acoplada, que eu nem tentei entender o que ele queria dizer com essa arquitetura, tá ligado? Porque estava ficando um negócio muito esquisito. E depois ficou pior, porque aí ele pegou, esse exemplo de arquitetura que era ruim, aí a gente melhorou, porque aí a gente começou a usar o não sei o que 3. O EJB3. Mano, sei lá, velho. Eu juro que eu não sei, mano. Alguém tem alguma coisa pra comentar desse capítulo? Ou a gente só pula esse resto de capítulo, porque eu acho que ele é louco. Nada a declarar. Eu acho que é melhor pular e dobrar pro próximo. Mano, porque esse daqui fala muito de detalhe de implementação de framework Java, mano. Caralho, velho. Eu entendo o ponto dele. Ele quer citar que a arquitetura melhorou. Mas, porra, é muito específico do Java, mano. Não, foda-se. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra dizer aqui. Assim, uma parada que toda hora ele fala nesse capítulo, que é legal a gente lembrar, que é da separação de concerns. Toda hora o Bob Martin ele tá falando da separação de concerns nessa sessão, e acho que é legal talvez a gente dar um pouquinho de atenção para isso. Quando a gente fala de separação de concerns, o que é isso? Cri-cri. Eu acho que é separar em domínios diferentes, domínios de atuação. Não necessariamente isso, mas também tá certo. Mas tem uma camada da separação de concern que é sempre muito bom a gente trabalhar, que é uma parada, é difícil de pensar, mas até onde vai a responsabilidade, seja do método, seja da função, seja da classe, seja do componente que eu tô trabalhando. Sabe? Separação de concern é a gente conseguir olhar para nossas coisas em uma visão de responsabilidade. E quem faz o quê? E eu não sei. É difícil dar um exemplo desse tipo de coisa, né? Mas, por exemplo... Eu lembro do S do Solid, né? Que é o princípio de responsabilidade única lá. Sim. Quando a gente pensa em separação de concern, uma coisa que eu gosto de... Na verdade, eu acho que dá pra gente considerar
é não misturar os arquivos, por exemplo. Não misturar JavaScript com HTML com CSS. Não fazer tudo no mesmo arquivo no fim do dia. São concerns diferentes. Então a gente separa eles. Porém, a gente trabalha com React, e React mistura o HTML e o JavaScript, e foda-se. Eu não gosto disso. Mas é uma forma de... Eu não sei como fala o oposto de separação de concern. União de concerns. É uma forma de união de concerns. Mas a gente tem outros meios da gente pensar nisso. Tipo, como que a gente sabe que um componente é um componente e não dois componentes? Como que a gente sabe que um serviço ele só vai fazer uma requisição ou ele não vai fazer duas? Por qualquer motivo que seja. Isso, para mim, é separação de concern. Para que depois, quando a gente for olhar para a nossa aplicação, e também quando a gente for tentar usar a nossa aplicação, e qualquer outra pessoa for tentar usar a nossa aplicação, ela consiga enxergar as divisões que cada coisa foi pensada, tanto para você manter reusabilidade, quanto para você conseguir não precisar mover, tipo, montar uma casa bloco por bloco, tá ligado? Porque tá tudo muito separado. É uma decisão muito arquitetural, na minha visão, tipo, você conseguir fazer separação de concern de uma forma eficiente. E não é uma coisa fácil. É uma parada a se reconhecer, né? Não é tão simples. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Ou eu posso ler só o bagulhinho que eu grifei aqui, que eu achei maneiro? Tá. Eu grifei aqui no finalzinho, isso aqui, ó. Modularidade e separação de... Porra, é foda, ele traduz separação de preocupação. Dá uma vontade de cair de moto, cara. Tá que pariu, velho. Mas enfim. Modularidade e separação de concern descentralizam o gerenciamento e possibilitam a tomada de decisões. Em um sistema consideravelmente grande, seja uma cidade ou um projeto de software, ninguém pode tomar todas as decisões. E essa última frase aqui é muito legal, né? Ninguém pode tomar todas as decisões. Que é justamente sobre qual parte do módulo, qual parte do componente, qual camada da aplicação é responsável pelo quê. Para a gente sempre manter as responsabilidades de cada lado e não ter problemas. Ah, olha, pô, por que tem uma conclusão aqui? Ah, não é uma conclusão, é decisões. Aí aqui tá falando, use padrões sabiamente quando eles adicionarem um valor demonstrativo, né, que no caso se a gente sabe que certo padrão de projeto a gente tem benefícios, a gente pode usar e não tem problema, né? A gente está usando a nossa sabedoria, o conhecimento que a gente tem para aplicar esse conhecimento dentro do nosso projeto, e aí, ó, tá, bala, 200% perfeito. Aí a gente tem sistemas precisam de linguagem específicas a um domínio. Isso daqui, ele está falando de certas linguagens específicas para certas camadas. Mas eu acredito que a gente pode abstrair isso aqui para, por exemplo, o que eu falo de, por exemplo, CSS vai ficar no arquivo de CSS, porque CSS é CSS. E aquele é o domínio de CSS. A gente não vai colocar CSS no HTML. E esse tipo de coisa. Né? A gente está falando de domínios da aplicação diferente, que a gente não quer misturar eles. Certo? Tipo, esse capítulo é muito confuso, eu devo dizer, mas eu acho que no fim do dia, o que a gente está buscando aqui nessa parada de sistemas é como a gente escala um sistema, né? Como que a gente faz ele crescer de forma saudável. E ele nem fala tanto sobre isso, até porque eu acho que isso daí é um livro inteiro, não é um capítulo. Mas é uma parada bem interessante para a gente conseguir criar aplicações que sejam mais resilientes e fazer essas aplicações resilientes serem duráveis, ficarem ao longo do tempo e não serem olhadas como a pior coisa que a gente já viu na vida, mas sim como coisas boas, que apesar de talvez antigas, elas ainda prestam. Mais alguma coisa que alguém quer falar sobre esse capítulo antes da gente ir para esse incrível capítulo de 3 páginas?
Eu quero. Eu só tô meio lerdo aqui que eu tô codando também, foi mal. Quando ele fala lá preocupações, que você falou que você quer ter uma síncope, né? Quase. É erro de tradução É. ali. Ah, eu sei. Mas é uma merda, né? Na verdade, eu É. tenho uma versão desse livro que ela tem uns erros de tradução que me dá raiva. Tipo, Pode falar. não, e assim, tipo, sei lá, é difícil às vezes lembrar, mas, pô, quando ele traduz separação de preocupação, dá um rolê, tá ligado? Nos cérebros. E quando eu acho que ele fala de concern também, é porque na época o Java tinha muito acoplamento, né? Meu Deus, quase que quando minha mente tá falhando, eu começo a trocar, eu viro cebolinha, tá ligado? Entrega também quase sai errada. E aí, tipo, eu acho que na época do Java 8, essa época, meu Deus. Foi bem antes. Tem aquele problema do Java ser muito acoplado, né? Então, tipo assim, tudo que Sim. você fazia em Java tinha que puxar uma função, que puxa uma classe, que puxa outra coisa, e aí às vezes fazia tudo junto, né? Pra, tipo assim, não ter 1 zilhão de arquivos. E aí depois melhoraram isso com uma orientação a objeto mais dedicada, né? Tipo, por Sim. exemplo, hoje acho que estamos no 16, né? O mais atual. Java? Porra. Não é o 16, é o 17? Eu acho que tá no 21. O 21. Eu acho que é o 21, 21. Java. Tem várias versões. Que aí agora até os boilerplates foram diminuídos, né? Já tá bem melhor. Aí é por isso que ele fala tanto, explica tanto esse conceito, porque na época era uma porcaria. Uhum. E em React a gente tem isso muito menos, só que tem que nem você falou, né? O script, o JS junto do HTML. Que aí entra no conceito de imutabilidade também, né? Do React. Acho que é isso. Engraçado que, tipo, já a gente vai falar no view, tipo, tem os três no mesmo arquivo, mas são separados, né? É uma abordagem mais Mas eu também não diferente. gosto disso. Mas eu também acho isso ruim. Eu Gosta do acho que Angular, né, Ali? É tudo opinativo. separadinho. o view ele é no mesmo arquivo junto, mas tecnicamente ele é separado, né? Tipo, é meio estranho. Sim. Ele é junto pra gente ver, mas ele acontece separadamente. É só, tipo assim, pra facilitar a vida do programador. Então, eu não acho que facilita. Porque você acaba tendo que ver coisas que você não precisa ver em camadas que você não precisa trabalhar. Uma parada que eu gosto bastante, por exemplo, é no React. Se eu tô mexendo no HTML, eu tenho que mexer na informação, eu não preciso ver o CSS. Eu não quero que ele ocupe, sei lá, imagens da minha mente, tá ligado? Mas no Vue isso acaba acontecendo. E olha que eu amo o Vue, cara. Mas o Vue, eu não gosto disso aí. Mas isso aí, sei lá, eu tô andando totalmente contra a maré. O mundo todo prefere acoplamento. O HTMX tá aí pra mostrar que acoplamento é só uma palavra, né? E, enfim. Uma parada que eu reparei agora, Nesse, o seu personagem é o principal do modder. Eu não tinha reparado até agora. Eu olhei É agora. literalmente um NES. Não entendi. Não, é que eu nunca joguei modder. Eu só sei que ele é um personagem do modder. Ele é o personagem principal de Earthbound, pô. É Olha mais que da antigo. hora. É um jogo muito bom. Preciso jogar, inclusive. Mas então tá. Emergência. Devo dizer, esse capítulo não me passou a vibe do que o título do capítulo diz. Quando a gente lê emergência, o que a gente espera? Como lidar com emergências no sistema, né? No código, na vida, não sei. Mas ele simplesmente pega uma fala do Kent Beck e destrincha ela em 2 páginas. Então, não sei muito bem o que dizer, mas vamos tentar dizer alguma coisa. A fala do Kent Beck que ele pega, fala: efetua todos os testes, não tenha duplicação de código, expressar o propósito do programador, minimizar o número de classes e métodos. Tem algumas coisas que eu acho que eu até não gosto aqui. Efetuar todos os testes, ele parte do princípio de que tem que fazer TDD. E, gente, TDD não funciona para a nossa realidade, eu diria. Eu acho que não existe TDD mais. Eu gosto de testes orientados a comportamento. Teste TDD, velho, meu Deus do céu, mano. É coisa de ficar maluco. Outra coisa. Sem duplicação de código.
Não tô falando que a gente tem que ter duplicação de código. Eu tô falando que seguir isso religiosamente como uma regra cabal é tora. Expressar o propósito do programador. Malandro, eu não gosto disso porque é muito subjetivo isso daqui. E minimizar o número de classes e métodos, no caso, tipo, diminuir a quantidade de código no geral. Eu concordo com essa afirmação. Vocês têm alguma coisa para dizer disso antes da gente falar sobre cada ponto específico? Uma coisa bem off-topic. Do nada você falou malandro, só me lembrou do vídeo de Clóvis de Barro Filho. Malandro, você é tosquinho. Você não consegue. Meu Deus, do que você tá falando, Liz? Eu não sei. Eu vou te mandar o vídeo aí você vê muito bom. Ele só foi, filho. Ele só foi. Só fez o drift. Foi. Ei, eu notei uma coisa. Quando ele fala minimizar o número de classes e métodos, ele meio que não se contradiz quando a gente estava no capítulos anteriores que ele fala para não ter funções muito grandes ou classes muito grandes. Eu acho que não é uma contradição, não. Porque ele, na verdade, ele tá querendo dizer que a gente não tem. Uma coisa não impede a outra. Eu não acho Eu que é uma acho que contradição. justamente une, tá ligado? Se é minimizar o número de classes e métodos, é minimizar pra não tamanho em si, mas não a quantidade, né? Se você tá num clean art, você vai ter várias classes e métodos que vão se juntando, mas pode ser altamente desacoplamento. Entendeu? É isso que ele tá falando. É tipo assim, quando você tem uma função, que a função, ela faz uma coisa, mas essa uma coisa pode ser quebrada em várias partes, é melhor ter uma função que você vai pegando em vários casos do que em só um, entendeu? Aí vai quebrar na refatoração. É verdade. Então. Mas eu acho que na verdade junta muito bem, né? Porque se a gente minimiza a quantidade, a gente. Que na verdade ela é o que o Domingueira falou. Uma coisa não tira a outra, tá ligado? A gente pode ter menos, mas não necessariamente elas vão ser maiores. A gente só tá, talvez, usando melhor a nossa lógica, evitando duplicação, que é o que ele já cita e etc, sabe? Talvez permitindo reutilização de lógica, que é uma coisa que ele até cita aqui nesse capítulo também, que eu acho interessante. Mas enfim, se a gente for falar de testes, gente, sério, não faça TDD, pelo amor de Deus, não faça. Pega qualquer coisa e finge que não é. O que é esse evento, velho? Pra me distrair, droga. Tá, pronto, já sei. Mas então, não faça tantos testes, faça teste de comportamento, teste todos os casos de uso dos nossos módulos, mas, mano, não faz tanto teste, tá ligado? Teste de cada funçãozinha micro. Isso aí, paia. Certo? Se alguém discordar, a gente pode conversar. Não tem problema não, a gente conversa ali atrás na saída. Conversar com porrete. E aí, de 2 a 4... Eu discordo em um caso, quando você trabalhando em corretora ou alguma coisa tipo banco. Aí você faz o teste em cada função, viu? Por favor. Por quê, mano? Não, juro pra você, Ernest. O comportamento é o que importa do fim do dia. Se você no caso, tipo assim, o meu maior ponto nisso é que, tipo assim, você precisa testar todos os casos de uso. Então, por exemplo, se você precisa testar um método privado, você precisa prover para esse módulo que tem esse método o recurso para ele acessar esse módulo, testar de acordo com a passagem no módulo privado e receber o retorno esperado. Senão não muda nada, tá ligado? Você tá testando o quê? Você não tá testando como a coisa usa. Inclusive, tem o Kent Dodds, eu tô lendo bastante coisa sobre ele. Quando a gente faz esse tipo de teste nesse nível de granularidade, aumenta muito a chance da gente acabar tendo teste que dá falso positivo. Porque a gente acaba tendo muito mock, tá ligado? E aí a gente não testa o fluxo inteiro de toda a informação, tá ligado? A gente testa só a partir de tal parte. Se a gente errou no teste em alguma parte anterior, a gente pode ter falso positivo. E aí é triste. Se a gente testa o comportamento como um todo, não tem como isso acontecer, porque a gente quase não tá mocando nada, tá ligado? A gente tá só verificando se, dado uma entrada, a saída é de acordo com o que a gente espera. Sem mocks. Porque TDD usa mock, por definição. Isso é foda. Muito Não, ok. Mas TDD usa mock, mas TDD, tipo assim, eu não lembro agora, né? Porque minha mente é um lixo. Mas TDD realmente fala pra você testar função a função
Ou não é tipo assim. Sim. Ok. TDD, então, realmente- não é teste unitário. TDD. TDD é uma metodologia de desenvolvimento. Ele parte do princípio que você começa codando o teste ao invés de codar a função. Tá ligado? Aí você testa tudo mesmo, tá ligado? E aí é foda. Essa é a parada. Existe vamos- até, tipo, falando do TDD, né? Existe até a questão de você primeiro fazer o teste bobo ou você já fazer o óbvio. Aí o teste bobo você será, sei lá, tipo, retorna só nulo para ela passar o primeiro teste. Aí tu vai refinando aquele código até ele chegar no caso do óbvio, em vez de você fazer logo direto. Olha aí. Mó preguiça. Já cansei. Porque geralmente TDD no front é mais simples, né, do que no back. Tipo assim, é uma Não. das coisas que TDD no front não existe. Quem faz TDD no front vai tomar um tapa. Não me faça dar um tapa. Não tem como, Você vai ter que me dar um É tapa. sadomasoquismo, cara. Imagina tu ter que alterar um monte de coisa. Mano, Como você não vai faz sentido. testar um negócio que não existe? Mas mano. aí que tá, pô. Tipo assim, a primeira coisa que se testa é se tá renderizando. Não, Render. Não, mas aí tá. você já teve que ter alguma coisa pra renderizar. Tipo, ou seja, você Mas fez o componente aí vai primeiro, falhar, você não né? fez Aí o você teste primeiro. falha e você coda o componente. Hã? Aí falhou, Nossa. aí você vai lá e eu- faz o componente. eu vou discordar bastante disso aí, porque na minha visão, o front-end a gente começa pensando na estrutura da informação. Não, eu não estou falando que isso é bom, eu estou falando que eu fiz. Ah, tá. Eu provei na Não, unha, pô, é eu outra provei na história. unha que isso é ruim, entendeu? Ah, tá. Não, beleza. Aí show, concordamos. Bala! Eu fui lá, eu senti que é ruim, estou comprovando. Se alguém falar bem assim, vocês nem testaram, eu testei, é ruim, não faça. Está no Aí, meu bom. currículo, eu falo, não faço mais isso. Foi delírios da minha cabeça. Foi. Ó, aí continuando, regras de 2 a 4 de projetos simples. Refatoração. Refatoração é uma parada que a gente... Tipo assim, família, eu acho que é uma parada que eu acho que eu nunca falei pra vocês em específico, mas não tenham medo do código. Vocês nunca podem ter medo de codar. Medo de alterar. Ah, e se quebrar? Se quebrar, quebrou. Arruma depois. Foda-se. Arruma. Faça. Mexa. Não tenha medo. De verdade. Não tô falando pra fazer de forma irresponsável. Eu tô falando pra nunca passar na cabeça de vocês aquelas coisas assim. Putz, não vou nem mexer nisso porque vai dar uma merda. Não faz isso. Vocês não podem deixar o código mandar em vocês. Vocês mandam no código. Tá? E isso, falando de refatoração, é uma coisa assim, essencial, tá? Se der merda, deu. Inclusive, como a gente trabalha aqui na DevRed com testes, a chance de dar merda é menor. Então é menos motivo ainda pra vocês terem esse tipo de medo. E eu não tô falando que aconteceu recentemente nem nada do gênero, tá? É só um toque que isso daqui me lembrou. Tá bom? Pô, Não Ale, tenham medo do código. então faz sentido aquele negócio, Pipo. Eu sei fazer de um jeito, não vai ser o melhor, mas eu faço. Depois eu chego lá e refatoro. O importante é dar certo por agora. Depois Sim. eu volto nisso e refatoro. Depois pronto. Exatamente. E aí pode ser que, por exemplo, né? Às vezes o código que você fez agora pode não passar num code review mesmo, sabe? Mas, se eventualmente ele passar, tá tudo certo, tá ligado? A parada, principalmente, mano, não se preocupar se você vai. Tipo, se você conseguir. O exemplo que você deu é legal, Pilo, quando a gente tem uma coisa assim. Vamos supor que a gente tem um código que a nota de qualidade dele é 30. Não existe isso, tá? Eu tô só abstrato. Tem uma nota de qualidade 30. Aí você vai lá e mexe nele, ele chegou numa nota de qualidade de 50. Pô, já tá legal, tá ligado? Não precisa deixar no 100 também pra... É um exemplo muito bom disso, tipo assim, não é tão código assim, como a gente tá vendo, mas que a gente pode usar esse aplicamento é a questão dos Docker Compose, Docker Pushback. Porque do jeito que eu tinha feito, eu tinha separado em 2 arquivos, se juntado, pá, só que aí era o jeito que eu sabia fazer. Eu não sabia referenciar, separar por perfis dentro de um. E eu aprendi, aí eu subi outro PR corrigindo essa parada, tá ligado? Sim. Tipo assim, é um bom exemplo de refatoração, esse tipo de coisa. Mas é isso aí. No fim do dia, não tenha medo. Não só do código que você fez, mas do código que o colega fez também. Isso vale pra mim, tá? Ai, nossa, vou refatorar esse código que o Ale fez. Sim, por quê? Eu sou gente igual vocês, gente. Eu erro, eu faço código bosta, tá tudo certo. Pô, esse negócio de não ter medo de código, Ale,
Eu não sei se vocês chegaram a ver, pô, mas, pô, teve um cara que ele tava partilhando a bolha tech aí, que ele tava pegando um bug que tinha, sei lá, 15 anos. O kit blame do bug era, tipo, tava lá 15 anos, tá ligado? Commit. Aí, tipo, Caralho. ele tava, é o Acho que bug eu vi. sênior, pô. Então, Acho é que eu vi isso aí, bizarro. eu vi. Isso aí é bizarro. Bug Senior é foda. Cair no Bug Senior. Aí a gente continua. A gente tem sem repetição de código. Acho que isso aqui não tem muito o que dizer. Só não vamos ficar se repetindo, tá, família? Sempre que a gente puder Funções. evitar uma repetição, a gente evita, mas com prudência também. Se é um bloco de código que ele se tornar reutilizável, torna a leitura do código muito ruim e a complexidade muito alta, também não faz sentido. A gente precisa achar sempre um equilíbrio, tá? Mas dry não é pedra, tá? Não vamos tratar dry como pedra, não é legal, tá? E aí aqui ele fala de expressividade, que isso aqui eu não concordo com essa afirmação, porque é muito subjetivo isso, tá ligado? Eu gosto de uma afirmação do tipo assim, um código bom é um código que você lê e a lógica dele é óbvia, sabe? Esse tipo de coisa. É fácil você entender o que ele tá tentando fazer, esse tipo de coisa. Expressividade, se é isso que ele quer dizer, aí eu já vou discordar do que foi dito aqui, né? Que é expressar o propósito do programador. Porque expressar o propósito do programador, não sei, não me agrada. Eu acho que fácil de ler é melhor do que expressar o propósito do programador. O que vocês acham? Vocês concordam? Eu acho que nem Acho que é uma bate bosta. expressar o propósito do programador, né? Acho que não tem nenhum caso. Porque às vezes o Eu programa... acho que isso aí vai muito pra algo tipo de dados, tá ligado? Tem muito... Tá, concordo, mas, mano, sei lá, em nível de leitura, não acho que encaixa, não, acho esquisitinho, pra ser bem Sim, sincero. Eu não tipo, consigo nem você imaginar. nomeia, você nomeia uma função, beleza, aí você codou a função faz isso. Mas, tipo assim, quando você tá em dados, não importa o tanto que você nomeia bem a função, se ela não tá bem estruturada ali, o cara se perde, tá ligado? Eu acho que vai muito pra isso, entendeu? Tipo assim, Sim. quando tá na área de dados ali. Agora, front, back, eu acho que não chega a esse patamar aí, não. Sei lá, os nossos códigos não são uma pintura expressionista. É isso. Exato. Aí eu grifei uma parada aqui que eu gostei. Isso daqui é uma parada muito importante. Muito importante mesmo. Inclusive, eu sempre faço isso e vocês têm que fazer também, tá? A primeira vez que a gente coda, quando a gente coda uma solução, a gente vai chegar da solução. Ela pode não estar no melhor jeito de leitura, ela pode não estar com os melhores nomes de variáveis, na melhor organização, e não tem problema a gente voltar para arrumar. Que aí eu grifei essa parte aqui que é assim. Portanto, tenha um pouco de orgulho em seu trabalho. Gaste um tempo em cada uma das suas funções e classes. Escolha os nomes melhores. Divida funções grandes em menores. E, de forma geral, cuide do que você mesmo criou. Cuidar é um recurso precioso. Cara, eu concordo muito com isso. Eu sempre faço isso quando eu termino um código. Tá ligado? E assim, eu não vou falar pra vocês fazerem isso durante, porque é um saco. E aí você não terminou, e aí você, sei lá, fica toda hora refazendo o que você tá fazendo, tá ligado? Porque você não terminou. Mas, cara, terminou a solução, aí passa pra limpar, é como se fosse uma obra. Terminou a obra, vamos limpar e deixar bonitinho? Eu acho que isso aí cai naquele... Eu faço desse jeito, né? Sei que tem gente que faz de outro jeito, por exemplo, mas no React dá pra gente fazer muito nisso, porque não, eu acho que qualquer tipo de framework JavaScript que a gente trabalha com componentização, né? Que aí primeiro a gente, sei lá, escreve tudo, joga uns use effect, bota lógica dentro do componente e depois você vai componentizando aquilo, tá ligado? Você vai abstrai um componente, pega uma lógica, joga para um hook, e no final, o que era tipo todo uma maçaroca, ele fica todo componentizado, tudo no seu devido lugar, tudo bem nomeado. Eu acho que pode se encaixando assim. Sim, é isso mesmo. Muito foda. Aí a gente tem aqui poucas classes e métodos, que no caso é evitar criar coisa desnecessária, sabe?
pô, precisa criar esse hook mesmo? Será que precisa? Vamos criar? Não vamos criar? Sempre avaliar isso antes de sair criando mais código. Será que já não existe alguma coisa que faz isso? Isso daí é muito legal, quem tá na parada de não ficar usando, de evitar usar livre externa que resolve um problema muito bem, sabe? Que, tipo assim, principalmente biblioteca utilitária, cara, não concordo em ficar escrevendo no próprio código, sabe? Baixa a biblioteca, tá tudo bem, nada vai acontecer. E feijoada. Certo, família? Certo. Devo dizer, essa leitura dessa semana aqui, ela foi dura. Foi bem maçante. Eu senti bastante dificuldade de entender, de absorver, e o transcorrer aqui da nossa conversa foi bem duro também. Mas vamos torcer para que os próximos capítulos sejam melhores. É O próximo Java, né? capítulo. É, né? É Java. O próximo capítulo é o capítulo 13, que ele fala de concorrência. Ele Cavalo vai. esquisito. É, né? É quase um Dodô. Pô, eu podia ter colocado o Dodô, né? Sim. Pô, ó, a gente estaria que ler da 177 até as. 184. Não, é até a 200 e. Porra, é verdade. Pera. Vai ser bom que a gente vai. Não dá. Não, Tem muito pô. código nesse. Refinamento sucessivo não dá pra gente pegar. Então, ó, Dá pra nada. semana que vem, só o capítulo 13, tá, gente? Que é de Tá bom. concorrência. E aí o outro. Nosso capítulo seguinte vai ser dureza, hein, mano? Tem muito código. E eu geralmente evito ler os códigos do bagulho aqui, que é Java. Mas pelo visto vamos ter que entender, não vai ter o que fazer. Então tá. Pra semana que vem, capítulo 13, concorrência. Vejo vocês. Até lá. Muito. É nóis. E adeus. Semana que vem. Desliga o Craig. Pera. É. Vamos dar um tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. 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 Você ouviu o Hatchcast, o seu podcast de tecnologia. Siga nossas redes sociais. Fique ligado para os próximos episódios e até a próxima.